exemplos aí, depois se precisar eu volto mais, tá? Vamos atacar o problema que envolve integrais desse tipo. Integral de uma função que envolve a expressão raiz quadrada de x2 menos a2. Integral em x. x2 menos a2. Então, a primeira, que é essa daqui, que é raiz quadrada de A2 menos x2, envolve uma mudança pelo arco seno. Essa segunda, que eu apresentei dois exemplos para você, depois a mais, envolve uma integral, envolve uma mudança pelo arco tangente. Portanto, essa daqui envolve uma mudança pelo arco secante. Arco seno, arco tangente, arco secante. Tá? As três funções trigonométricas, de fato existem, são três funções trigonométricas. Seno, tangente, secante. As outras são shifts dessa, do domínio, tá? Tudo que eu sei sobre o seno, eu sei sobre o cosseno. Uma é a dual da outra, vamos dizer assim. O que eu sei sobre a tangente, eu sei sobre a cotangente. O que eu sei sobre a secante, eu sei sobre a cossecante. Estão lembrados? A arco seno. Eu usei até a mudança de variável para descobrir a derivada do arco. Mudança de variável não, teorema da função inversa para descobrir a derivada do arco seno. Mas o arco cosseno eu não precisei. Porque o arco cosseno de x é π sobre 2 menos o arco seno de x. Então, o que eu sei sobre o arco seno, eu sei sobre o arco cosseno. E assim por diante. Então, veja. Olha aqui. Ó, prestem bastante atenção no que eu farei aqui. Ó, a mudança de variável, seguinte mudança. Trocar o... Já está fraco. Melhoras. Vai. Então, ó. Dado A positivo, a mudança de variável. Θ igual ao arco secante de x sobre A, tá? Ela dá uma bijeção, define uma bijeção do seguinte conjunto. Do conjunto menos infinito, tá certo?
menos A, fechado, união A mais infinito, tá certo? No conjunto 0π sobre 2, 0 fechado, π sobre 2 aberto, união, π sobre 2 aberto, π fechado. Esquecendo o A, se for só arco secante de x, isso dá uma abjeção do intervalo desse conjunto. Intervalo menos infinito, menos 1, união, 1 fechado mais infinito aqui. Mas se eu pego o A positivo e divido por x sobre A, aí dá uma abjeção desse conjunto nesse. Por quê? Porque x dividido por A dá uma abjeção desse conjunto nesse, ó. Se o x está aqui, x dividido por A está aqui. E eu tenho uma abjeção daqui para cá, dividindo por A. E aplicando o arco secante, eu tenho uma abjeção daqui para cá. Então, isso aqui dá uma abjeção desse conjunto nesse. Entendido? Entendido? Tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, é para perguntar agora. Tá? Além disso, aí vem, né? Além disso, aí seguem as fórmulas. Seguem as fórmulas. Quem é o x? Quem é? É a secante de θ. Certo? Porque o x sobre A é a secante de θ. É a inversa. Tá? Quem é dx? A secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Isso é para usar na mudança de variável. Quem é x2 menos A2? Porque eu tô com eu quero esse caso aqui, eu quero atacar esse caso aqui. Então eu preciso do x2 menos A2. Ó, x2 menos A2. Quem é x2 menos A2? x2 é A ao quadrado, secante ao quadrado de θ, né? Menos A ao quadrado. Portanto, isso fica A ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ menos 1, que é a tangente ao quadrado de θ. Ótimo. Até aí está funcionando beleza. A tangente ao quadrado de θ. Portanto, quem é a raiz quadrada de x2 menos A2? Cuidado. Isso aqui é a raiz quadrada de A2, tangente ao quadrado de θ, que é o módulo de A vezes o módulo da tangente de θ. Só que aqui eu não consigo me libertar do módulo. Por quê? Porque com θ variando no primeiro quadrante, a tangente de θ é um número positivo. Mas θ no segundo quadrante, exceto no zero, né? Que a tangente de zero é zero, tá? Mas se eu estou nesse quadrante aqui, que é o segundo quadrante, tirando o π, a tangente é um número negativo. Então, diabos, eu fico com módulo. Aí imagine eu fazer uma mudança de variável, aí eu vou se envolve isso aqui, vai aparecer, ao fazer a mudança, a integral envolvendo o módulo da tangente. Aí eu vou ter que separar, porque essa função é uma função definida por partes. O módulo da tangente de θ é a tangente de θ no primeiro quadrante, tá? E o módulo da tangente de θ é menos a tangente de θ no segundo quadrante.
Aí a integral vai ficar separada em duas. Aí vai ficar bem complicada. Então isso aqui não é muito útil. Tá? Você tem todas as outras informações, você tem tudo aquilo, mas isso aqui é um problema. Mas esse problema, dá para contornar. Se eu, em vez de usar o arco secante, usar uma outra função. Porque, observe uma coisa. Ó. Então, vamos fazer uma teoriazinha aqui. Uma vez na vida, uma vez você faz aqui, para nunca mais. E você tem a sua técnica de integração para abordar aquilo ali. A observação é o seguinte. A função... Que diabo é isso? A função ISEC2, eu vou chamar... Vocês se lembram qual é a ISEC? A ISEC, ela vai desse intervalo nesse. Mas eu vou pegar uma outra função. Eu vou pegar a função ISEC2 do intervalo 0π sobre 2. 0 fechado, π sobre 2 aberto. União. π fechado. 3π sobre 2 aberto. No conjunto. Menos infinito, menos 1. União 1 mais infinito. Dada por ISEC2 em x igual a secante de x, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto aqui, 0π sobre 2 aberto, união π 3π sobre 2 aberto, essa função ela é injetiva e é sobrejetiva. Ela é uma bijeção. E se ela é uma bijeção, ela é invertível. Ela é invertível. Vejamos isso geometricamente. Vou justificar isso geometricamente. Ó. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, círculo trigonométrico, círculo de raio 1, centrado na origem. E observe, fazendo o θ variar, fazendo o x variar no intervalo 0π sobre 2, tá certo? Você pega o x no intervalo 0π sobre 2, tá certo? Vou usar psicologicamente, para ajudar você psicologicamente, lhe ajudar, tá? Vou botar ISEC2 de θ igual a secante de θ, qualquer que seja θ aqui. Trabalhar psicológico, né? θ, tá? Entendido? Então, ó, se você pega o θ variando nesse primeiro quadrante, isto é, o θ variando de 0 fechado, o θ é o ângulo, de 0 fechado a π sobre 2 aberto, a secante de θ cobre todo o intervalo 1 mais infinito. Ou seja, a função ISEC2 é uma bijeção desse primeiro intervalo nesse segundo. Porque, ó, aqui, essa medida daqui para cá, quem é essa medida daqui para cá? Quem é? É a secante de θ, ou seja, é a ISEC2, aplicada em θ.
da secante de θ. Então, quando o θ varia de 0 fechado a π sobre 2 aberto, θ é o ângulo, não é a abscissa do ponto, θ é o ângulo. A secante vai de 1 a mais infinito. E quando o θ agora vamos mudar a letra, né? Pegar aqui, epa, não, Romildo, você vai se dar mal se você fizer isso, né? Porque não vai ter espaço. Então conserta esse negócio aí. Agora pegue o ângulo aqui, ó. Chamar o ângulo de alfa, né? O alfa. Tá? Agora, o ângulo alfa, eu fazendo ele variar de π, que aqui é π, né? Não vou botar π, todo mundo sabe que aqui é π. Ângulo π. π fechado a 3π sobre 2 aberto. O que é que acontece com a secante, ó? A secante varia, ó, porque a secante é calculada assim, pega essa tangente aqui, né? Aqui, que é formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, essa medida aqui, quem é? Essa medida aqui para cá, quem é? É a I sec 2 de alfa. Então, quando o alfa varia de 0, de π fechado a 3π sobre 2 aberto, a secante de alfa varia de menos 1 a menos infinito. Sobrejetivamente e injetivamente. Então, essa função aqui, ela, dada por essa lei de formação, ela é uma bijeção desse intervalo nesse. Portanto, a I sec 2, ela é invertível. Então, seja então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte brincadeira. Seja então, cadê isso aqui? Seja arc sec 2, que vai daqui, ó, no intervalo menos infinito, menos 1. União 1 mais infinito, não, 1 mais infinito, tá? No conjunto, que conjunto? Nesse aqui, em 0, π sobre 2, aberto, união, π fechado, 3π sobre 2, aberto, a função inversa, de I sec 2. Então, essa é a função inversa. A função arco secante 2 é a função inversa da I sec 2. Agora, observe uma coisa. Mais uma função trigonométrica inversa, se eu tenho... por que essa função é interessante? Por que essa função é interessante? Em termos do meu propósito, qual é o meu propósito? Fazer uma mudança de variável, não é? E eu farei uma mudança de variável com a arco secante 2. Agora observe, ó. Se o θ está nesse intervalo, a tangente não é negativa. E se o θ está nesse intervalo, a tangente também não é negativa. Eis o porquê de eu escolher a arco secante 2 para a minha mudança de variável e não a arco secante. Por quê? Porque aqui eu me livro do módulo. Se eu fizer a mudança de variável θ igual arc sec 2, eu vou me livrar do módulo. Porque o θ vai estar variando não nesse intervalo,
mais nesse. Mas eu ainda quero aproveitar a minha função arco secante. Porque é ela que é a função principal. Essa arco secante 2 produzir uma outra função trigonométrica inversa. Então, observe uma coisa. Ó. Isso é importantíssimo em termos de resolução da integral indefinida. Integral indefinida é por isso aqui. Olhe de novo aqui o círculo trigonométrico. E você verá o seguinte. Pegue o círculo trigonométrico de raio 1, tá? E observe uma coisa. 1 menos 1, que menos 1, que é 1. Menos 1 é aqui, menos 1 é aqui. Se você pega um x aqui, ó, se você pega um x bem aqui, pegue um número x aqui, ó. Calcula a arcsec2 de x. Quem é arcsec2 de x? Bem, a arcsec2 de x vem aqui, tá? Tudo bem. Isso aqui é a arcsec2 de x, ó. Você vem para cá, acha o ponto de tangência, né? Acha o ponto de tangência. No ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus, não está formando, mas é para formar. Isso aqui é por causa do meu desenho. E esse ângulo aqui, quem é esse ângulo aqui? Quem é? Esse ângulo é a função inversa. É o arc, esse ângulo aqui é o arc sec2 de x. Beleza. Agora, se você pega um ângulo bem aqui, olha aqui, ó. Um ângulo não, pega um número real z bem aqui. Quem é o arcsec2 de z? O arcsec2 de z, aí você tem que achar, vem aqui, pelo ponto de tangência, certo? Ponto de tangência, forma um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, vou botar aqui de vermelho para você entender. Agora, esse ângulo aqui, esse, quem é esse? Quem é? É o arcsec2 de z. Então, moral da história, o arcsec2 de x, se o x está no intervalo 1 mais infinito, é o arco secante de x. Tá certo? Então, você tem aqui, ó, eu vou botar aqui. Quem é arc sec2 de x? Quem é? É o arco secante de x, se o x é maior que ou igual a 1. Está aqui, é o próprio arco secante. Agora, quem é o arcsec2 de x se o x é menor que ou igual a 1? Aí eu vou desenhar o círculo trigonométrico aqui de novo. Tá? Tá aqui o círculo 1 e V, é só pensar um pouquinho. Círculo trigonométrico. Vem aqui, para cá. E observe uma coisa. Vou pegar o x desse lado, ó. X negativo, tá? X negativo. Então, olha quem é o arcsec2 de x. Está aqui, ó. Ponto de tangência, né? Está aqui o ponto de tangência, um ângulo grau. Esse ângulo bem aqui, quem é esse ângulo? Quem é? É o arcsec2 de x. Agora, prolongue isso aqui. Prolongue isso aqui. Para cá. Mesma reta. Tá? Mesma reta. Se você vier uma